Profeta Miqueias. Profeta Miqueias era um dos profetas menores. A Bíblia é dividida entre profetas, os maiores e os menores. Essa divisão não é porque um era mais importante do que o outro, ou porque um era mais santo do que o outro. Essa divisão é referente aos livros mesmo, aquilo que Deus revelou para cada um. Então, a gente vê, vamos pegar Isaías, por exemplo, um profeta messiânico, que praticamente todo o seu livro, se a gente olhar, se a gente ler, a gente vê Jesus sendo anunciado, sendo proclamado em Isaías. Então, o livro de Isaías, não só na sua extensão, mas ele também tem uma grandeza incrível, porque ele é muito claro, ele fala muito daquilo que realmente iria acontecer. Eu vou citar aqui rapidamente. Os profetas menores, tinha um grupo era um grupo de 12. Miqueias, Obadias, Joel, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Jonas, Amós e Oséias. E na lista dos profetas maiores ficaram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ficou essa divisão. Mas vamos lá, não vamos se ater a esses detalhes. Miqueias era um homem simples. O profeta Miqueias, eu gostei muito dele desde a primeira vez que eu passei a ler sobre Miqueias, porque ele era um homem simples. A Bíblia não relata exatamente, mas eu creio que ele saiu digamos, de cidade pequena ele já era, mas eu creio que ele teve pelo menos na infância, cresceu no campo, era alguém que criava, que cuidava de animais, eu creio, porque as semelhanças, as características de Miqueias são muito com alguém que cresce nesse sentido de pastoreando animais mesmo, desse amor, desse zelo pelos animais, quando ele profetiza para a nação de Israel, toda essa parte do juízo, tudo isso que ele exorta a nação de uma forma amorosa. E Miqueias é um dos profetas que mais fala com amor a Israel, porque ele não queria que ele se perdesse. Ele via, como a gente vai ver no decorrer do estudo, no decorrer do livro, ele via o quão longe, o quão distante Israel estava de Deus. E ele não chegava de uma forma brusca, digamos, usando o nosso vocabulário. Miqueias, ele demonstra amor, mesmo no seu livro, nos seus sermões. Vamos ver um pouco da história dos irmãos. Assim como Miqueias, ele profetizou na época, como a gente já leu aqui no início, desses 3 reis, Jotão, Acás e Ezequias. E esses reinados não foram fáceis. Um dos mais tranquilos foi o de Ezequias, que foi mais pacífico. Mas nessa época existiam muitas guerras. Era o reino do sul, o reino do norte. Desde que foi dividido, não houve paz. A gente que é conhecedor um pouco da palavra de Deus, eu quero bem brevemente falar nesse sentido da divisão, que talvez muitos não saibam. Vamos um pouco lá na história. As 12 tribos de Israel tiveram origem dos 12 descendentes de Jacó, filhos de Isaac, neto de Abraão. Vamos para a Bíblia, irmãos. Gênesis 29, 32. Só para a gente acompanhar, segundo... Gênesis 29, 32 nos diz: E concebeu Leia e teve um filho. Chamou o seu nome Ruben, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora esta vez se juntará meu marido comigo, porque de 3 filhos que lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei o Senhor, por isso chamei o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. E concebeu, versículo 5, irmãos, do capítulo 30, logo na sequência ali. Capítulo 30, versículo 5. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus também, ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel:
Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci, e chamou o seu nome Naftali. Versículo 10. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome Aser. Versículo 17. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um filho, o quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva meu marido. E chamou seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. Versículo 22, para terminar. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus da minha vergonha, e chamou o seu nome José, sendo o Senhor me acrescente outro filho. Amém, irmãos? A gente vê aqui o nome dos 12 filhos de Jacó, que futuramente seriam as 12 tribos de Israel. E seguindo na história, foi com Josué, sucessor de Moisés, que as tribos foram finalmente estabelecidas em territórios firmes. A gente sabe que Moisés e as tribos ficaram vagando, e não conseguiram desfrutar de um território, chegar à terra prometida e ali construir uma nação, viver em algum lugar. Eles viviam praticamente como pessoas que não têm um lugar próprio. E aí vem Josué, e a gente conhece a história, e ele entra, consegue levar o seu povo, consegue levar o povo de Deus, e as 12 tribos então são estabelecidas em território. Essas tribos não possuíam poder central, tanto é que elas guerreavam entre si mesmas. Cansados disso, as tribos resolveram se unir e formaram uma espécie de monarquia. E aí eles foram estabelecidos num lugar. Agora sim, as 12 tribos estavam em um lugar. Elas faziam parte de algo que era fixo, não vagavam mais. Elas estavam, de certa forma, começando a viver exatamente o sentido real do propósito de Deus, que era construir uma nação em cima dessas 12 tribos. Com essa união, foi que Israel passou a ter o seu primeiro rei, Saul, um homem escolhido por Deus. Eu estou lendo aqui, irmãos, para mim, primeiramente, ser mais claro e para a gente ser mais rápido. 1 Samuel 10, 17, para quem quiser abrir. 1 Samuel 10, 17, nos diz: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos seus filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado, e hoje vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, pondo-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares, fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já que o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Então aqui, essa passagem a gente vê, fica bem claro de quando Saul foi estabelecido o primeiro rei. O primeiro rei depois que Israel já estava, as suas tribos já estavam, vamos se dizer, pavimentadas. Elas já tinham um lugar, já tinham uma moradia fixa, assim como o Senhor havia prometido lá para Moisés, que infelizmente não estava mais entre eles nessa época. Mas logo após o reinado de Salomão, Israel voltou a ser dividida, dessa vez em 2 reinos, do norte e do sul. Roboão, filho de Salomão, ficou apenas com 2 tribos que passaram a fazer parte do reino do sul.
que era Judá, que era a capital de Judá, tinha como capital Judá. Jeroboão assumiu as outras 10 que ficaram no norte. Não preciso os irmãos abrir, para nós ser mais rápido, é só um versículo em 1 Reis, se os irmãos que estão anotando quiserem anotar. 1 Reis 12, 16, que vai nos falar exatamente sobre o estabelecimento das tribos. 1 Reis 12, 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos seus filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Eu tô usando as passagens, mas só para ficar bem claro tudo que Deus me deu aqui nesse sentido de Miqueias. E agora sim, agora vamos falar de Miqueias, né? A gente já foi na história para entender um pouco, como eu falei, de como era na época de Miqueias. Esses dois reinos divididos, toda essa coisa, todo esse conflito, e o principal dos problemas da época, a rebeldia do povo, que não foge muito da nossa época, né? Eu creio que isso vai sempre existir. A gente sabe que isso vai sempre existir. O ser humano, o seu instinto é fugir, de certa forma, daquilo que vai contra a sua opinião. E assim como a gente vive hoje, nessa época, as pessoas tinham formado a sua própria opinião. A gente volta lá, né, por exemplo, nessa época em que os reinados foram começados, as pessoas estavam tão próximas, elas ouviam falar de Abraão, ouviam falar de Moisés, ouviam falar dos grandes nomes que hoje em dia a gente tem conosco, mas não tem nem noção de como que eles viveram na época. E as histórias que eles tinham era exatamente uma história fresca, digamos. Eles ouviam falar de Abraão, por exemplo, de alguém que conheceu, que conviveu com Abraão. E mesmo assim o povo continuava rebelde, continuava achando dono de si mesmo. O que não foge muito da nossa realidade. Se a gente for trazer para os nossos dias, a gente está vivendo uma situação, para muitos, apavoradora. Mas se a gente chegar para essas pessoas, mesmo nessa época que todo mundo está, digamos, de certa forma, amedrontado, não é com a simples palavra que a gente vai chegar com a verdade para eles, porque cada um tem em si próprio uma verdade formada, assim como esse povo tinha. E para isso Deus levantava os profetas, porque eu creio que sem os profetas as pessoas criam, de certa forma, em Deus. Como eu falei, eles eram alguém muito próximo dos grandes nomes da Bíblia, dos grandes homens de Deus. E mesmo assim era necessário Deus levantar alguém no meio deles para, de alguma forma, despertá-los ou então, de uma certa forma, amedrontá-los para se achegarem de volta a Deus. E é o que a gente vê bastante no livro de Miqueias. Seguindo, irmãos, os reis da época de Miqueias, como eu falei, eram Jotão, Acaz e Ezequias, que estão no começo do livro, e também em 2 Crônicas 27. 2 Crônicas 27, se os irmãos quiserem anotar, vai esclarecer um pouco sobre... A partir do 27 vai ter os 3 reis, Jotão, Acaz e Ezequias, que foram mais ou menos nessa época. Miqueias, ele foi meio que contemporâneo. Ele foi contemporâneo, na verdade, de Isaías. Eles viveram em épocas parecidas, praticamente na mesma época, só que Miqueias, as suas profecias foram direcionadas mais para o povo de Judá mesmo. Era uma coisa, como eu falei, ele já era um homem simples, então Deus usou ele para alertar os camponeses, os fazendeiros da época, todos esses que se sentiam dono de si mesmo, como eu falei agora há pouco. Pessoas que muitos não conheciam e a maioria conhecia, mas achava que não precisava de Deus. Miqueias, assim como a maioria dos profetas, escreve para advertir a nação sobre seus pecados, tentando levá-las a se arrepender, a fim de poupá-los do juízo divino. Podemos dividir o livro numa mensagem de 3 partes. Ele recrimina Israel pelos seus pecados. Miqueias tenta conduzi-los ao arrependimento antes que Deus o disciplinasse. Agora vamos para o livro de Miqueias. Miqueias 1, versículo 4.
Miqueias 1, versículo 4 nos diz: E os montes debaixo deles se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. O 5. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. Aqui, como eu falei, Miqueias, ele era alguém que exortava com amor, de certa forma, mas o povo mesmo assim não dava atenção. O povo estava dono de si mesmo, seguindo aquilo que eles acreditavam ser o certo. Outro ponto, adverte-os sobre o castigo divino que está para cair sobre eles em consequência de seus pecados. Relata sobre a verdadeira paz que se estabeleceria depois do caos, trazendo esperança não só para eles, mas para todas as gerações futuras. Eu vou ler o capítulo 2, versículo 12 e 13. O 12 nos diz: Certamente te ajuntarei todo inteiro a Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pos-lo-ei todos juntos como ovelhas de Boza, como rebanho no meio do seu curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arreteador, eles romperão, e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, o Senhor à testa deles. E aqui a gente já começa a ver um pouco, digamos, no sentido escatológico, porque assim como os outros profetas, Miqueias também, ele falou de Jesus, ele profetizou sobre o verdadeiro reino, que ia muito além do que esse reino que eles viviam disputando, que eles viviam em guerra, que eles viviam tentando impor ao povo. E aqui nesse versículo a gente já vê uma certa profecia em relação a Jesus, em relação ao verdadeiro rei e ao verdadeiro reino que seria estabelecido no povo, na nação de Israel. Assim como outros profetas do Antigo Testamento, Miqueias olhou para muito além do castigo de Deus para Israel e Judá, contemplando também a vinda futura do Messias, que viria salvar a todos. Em Mateus 2, versículo 4 e 6, relata que os sacerdotes e os escribas citaram Miqueias 5:2, respondendo a Herodes sobre o lugar onde o Messias havia nascido. Aqui a gente sabe, quando eles falam exatamente, claramente sobre Belém, de onde viria o Messias, e lá em Mateus 2, do 4 ao 6, os sacerdotes vão falar, eles vão citar exatamente para Herodes que eles não estavam, digamos, eles não estavam indo atrás de um vazio, atrás de algo que era, eles estavam indo naquilo que a própria palavra de Deus dizia. E aí eles citam exatamente Miqueias 5:2. Eu vou ler Miqueias 5:2 aqui, que fala claramente de Belém Efrata. E tu, Belém Efrata, posto pequena entre mulheres de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que incrível, né? A gente, como eu falei, a gente está acostumado a ver Jesus no capítulo, principalmente 53 de Isaías, a gente vê claramente Isaías falando, profetizando sobre a vinda do Messias. E aqui também ele não deixa dúvidas. Imagina para as pessoas que ouviram os sacerdotes nessa época. Os sacerdotes chegam até Herodes e citam esse versículo. E a gente sabe que Herodes, na época, não deu muita importância, e isso não mudou muito o destino e tudo que veio depois do nascimento de Jesus. Encontramos também no livro de Miqueias muitas profecias escatológicas, ou seja, relacionadas à volta e ao novo reinado milenar de Cristo. Ele profetiza sobre Jesus voltando agora para reinar, destruindo todo o mal e firmando a justiça. Capítulo 4, do versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes,
e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas, as suas lanças em foices. Uma nação se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Aqui a gente vê claramente a promessa de Deus, mesmo em meio a toda essa exortação. Miqueias, ele deixa claro que haveria um tempo em que Judá, Israel, todo aquele povo ia parar de sofrer. Ele profetiza aqui claramente sobre o reino milenar, em que Israel vai estar simplesmente desfrutando de tudo isso, uma sombra de figueira, sem guerras, sem nenhum tipo de corrupção, tudo isso que a gente crê, que a gente vai viver e que a gente espera com a volta e o estabelecimento do reino de Jesus. O monte da casa do Senhor será estabelecido, de onde Cristo reinará. Tudo procederá de lá, e as nações serão atraídas a Jerusalém restaurada. Lá o ambiente será de plena paz, harmonia entre todos. O capítulo 6 é como se Deus estivesse oportunizando uma última chance à nação que já se encontrava perdida. Retratam a noção da terrível realidade que há por trás do pecado e a cegueira de um povo em reconhecer seus erros e se arrepender. E como eu falei, a gente sempre está vivendo a realidade que o povo de Deus viveu e que a humanidade vive desde que ela se perdeu, desde que o pecado entrou na humanidade. Porque é incrível como a gente lê todas as realidades de todas as gerações, de todas as nações, e elas nos trazem, parece que em algum ponto estão falando da nossa época. Esse sentido do povo rebelde, as pessoas simplesmente vivendo por viver, vivendo sem imaginar, sem nem sequer pensar. Mas eu creio que viver sem planos, sem pensar, sem saber, sem esperar algo, não é tão pior o quanto conhecer algo que virá, o quanto conhecer algo, seja bom ou ruim, e não conseguir acreditar, não conseguir muitas vezes seguir aquilo, que é o que a gente mais vê. Deus tentando fazer através dos profetas essas nações, ou por amor ou pela dor, como a gente costuma dizer, de alguma forma reconhecer que eles estão errados. E eu vou chegar aqui na última parte, no capítulo 7, onde Miqueias vai deixar bem claro sobre isso, sobre a misericórdia de Deus. E eu trago mais uma vez para os nossos dias, porque a gente é um povo diferente, uma nação diferente, a gente vive uma modernidade que eles talvez nunca nem sonharam que o mundo chegaria a tal ponto. Na época de Paulo, a gente vê que o povo esperava Jesus voltar na geração deles. Então, a realidade para eles era exatamente aquilo que eles viviam. Então, imagina só quanta coisa já aconteceu, quanto esse mundo já teve tantos e tantos, digamos, progresso, tanto retrocesso também, e o ser humano continua igual. O ser humano continua precisando de um puxão de orelha, precisando de qualquer coisa que mexa no profundo da gente, muitas vezes, para a gente reconhecer que a gente simplesmente não é nada. Assim como esse povo que precisava de profetas, porque na época um profeta era alguém, imagina alguém que tinha autoridade, imagina alguém que nossa, para o povo de Deus, um profeta, sem dúvidas, tinha muito mais autoridade do que um rei. Então, imagina só, no temor principalmente dessas pessoas, porque assim como os reis, eles estavam focados em algo que eles não conheciam, ou muitas vezes conheciam, mas tentavam
se esquivar, viviam da forma que eles queriam. Também tinham as pessoas que realmente conheciam e era necessário chegar alguém e lembrá-los e de alguma forma dura alertá-los. O capítulo 6, eu acho que é mais ou menos isso. O povo estava tão distante de entender a Deus que buscavam a saída em todo tipo de sacrifício possível em troca de perdão, até mesmo seus próprios filhos. Aqui no capítulo 6 a gente vê que eles até pensaram que eles conseguiriam reconciliar com Deus através do sacrifício dos próprios primogênitos. Então olha só a que ponto estava o coração dessas pessoas, o quão distante eles estavam não só de Deus, mas do propósito de Deus. Eles estavam tão focados no material, tão focados aqui, que simplesmente, para eles, qualquer coisa era supérfluo. Eles pagariam qualquer preço para, de alguma forma, não ter que abandonar o que eles acreditavam estar sendo certo. E aí, lá em 1 Samuel 15, 22, que é um versículo que a gente conhece bem, onde Deus fala que é melhor obedecer é melhor que sacrificar. E nessa época, Miqueias já teve essa missão de ter que, de alguma forma, abrir a mente daquele povo rebelde, de que sacrifício nenhum teria sentido, sacrifício nenhum teria maior valor do que eles voltarem para Deus. Esse sentido de obedecer, de eles terem uma comunhão de volta que tinha se perdido. Para terminar, irmãos, podemos tirar alguns exemplos para nós mesmos desse capítulo. O ser humano precisa entender e reconhecer que é um pecador, que depende totalmente da graça e misericórdia de Deus. Assim como eu falei agora há pouco, Deus pode usar o amor, mas a gente vive o tempo da graça, a gente sabe que, principalmente aqueles que não estão aqui, aqueles que já estiveram e não estão mais, aqueles que não saem das nossas orações. A gente sempre tem alguém que pode, sei lá, ser uma oração mais simples que for, no cansaço que a gente faça, mas a gente lembra da pessoa. A gente pode não citar o nome da pessoa, mas é uma pessoa que nunca sai. São pessoas que nunca saem da nossa oração. E não é em vão. A nossa oração não é em vão. A gente vive no tempo da graça. Todo ser humano tem a oportunidade, assim como várias nações, várias gerações tiveram, de se voltar para Deus, de simplesmente reconhecer primeiramente, assim como diz aqui, que eu anotei que o ser humano ele precisa entender, porque não é de qualquer forma, qualquer forma que a gente chega numa pessoa, a primeira coisa que fica é de que a gente é mais santo do que eles. Isso é uma coisa que a gente não consegue, tem que ser muito bem, digamos, a chegada a alguém que, esse povo aqui, como essa geração, tinha suas próprias convicções. Não é bem assim para a gente mudar uma convicção de alguém. Por isso que eu digo, no sentido da oração, dessas pessoas que nunca devem sair da nossa oração. Eu tenho uma frase que diz, né, que a gente pode ser o resultado, pode ser não, normalmente a gente é pessoas que não nasceram, que passaram a conhecer a Jesus depois de adultos, enfim, eles são fruto da oração de alguém, sim. A oração tem poder para qualquer coisa e, nesse sentido, a gente sabe que Deus faz. Precisa se arrepender, se chegar a Deus para que Ele o ajude a mudar. E perseverando na caminhada e intimidade com Deus, passará a se tornar parecido com Cristo, nosso maior e mais claro exemplo de obediência e santidade. No capítulo 7, vemos que o arrependimento precede a compaixão divina. Nele, Miqueias nos relata as consequências do juízo de Deus, mas também nos deixa uma mensagem sobre a sua misericórdia. Eu vou terminar aqui lendo os últimos versículos que estão no capítulo 7, que é o versículo 19, do 18 ao 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Amém, irmãos. Essa mensagem, a vida de Miqueias foi isso. Ele poderia simplesmente, digamos, deixar para lá. Ele estava diante de uma nação, ele não estava diante da família dele, por exemplo, como muitas vezes a gente quer, a gente tenta, a gente insiste, seja um familiar, seja um amigo, que a gente tenta mostrar a verdade, a gente tenta trazer eles para algo que a gente também não conhecia, para algo que a gente talvez relutou tanto tempo e a gente não consegue. E eu vejo em Miqueias um exemplo incrível nesse sentido, porque ele estava pregando para a nação, ele estava preocupado. Esse amor, essa preocupação não era apenas com quem ele conhecia, ele queria livrar uma nação, ele queria livrar todo mundo da ira de Deus. Um amor que eu acho que a gente não deve perder. Como eu falei, a gente não deve desistir, nem sequer... A gente olhando pode achar que qualquer um está distante de Deus, mas não a ponto de Deus não resgatar. Eu acho que era isso, irmãos. Se coloquem de pé. Eu quero fazer uma oração para terminar. Eu agradeço a Deus mais uma vez, assim como eu acabei de falar sobre o resultado da oração de alguém. Eu só vou saber quando eu chegar lá no céu quem foi o responsável por eu estar aqui hoje. Mas se a gente para pensar nisso, é muito incrível, porque tanta coisa que a gente... Nossa, irmãos, o testemunho de cada um, acho que não precisa, né, a gente nem citar o testemunho individual, porque cada um tem um testemunho, cada um tem algo que sempre vai ser grato. E como eu falei, aqui em cima, como a gente sabe, as pernas tremem, a gente simplesmente... Não é fácil. Eu acho que é Spurgeon, né? Até eu falava outro dia com o pastor que falava que no dia que a gente perder esse temor, esse nervosismo, aí sim tem que se preocupar. E é incrível porque, como eu falei, olhando para trás, eu não imaginava nem entrar numa igreja, porque eu entrava e saía e a vida continuava a mesma, parecia que já estava bom. E o dia que eu entrei, e que Jesus falou comigo de verdade, o dia que fez sentido eu estar dentro daquele culto, o resultado está aqui. Eu acho que a nossa vida não precisa de muita explicação. O nosso testemunho tem que estar aqui. E isso é uma das coisas que mais deve nos preocupar. Se o nosso testemunho que a gente transmite não consegue ser um testemunho, então a gente deve se preocupar mesmo. Cargos, posições, isso Deus, com certeza. Eu sou grato a Deus também por tudo que eu vivo hoje, porque é muito mais ainda. Nesse sentido, é muito mais ainda do que eu imaginei um dia, do que eu nem imaginei um dia. Então, nesse sentido, irmãos, cargo, posição, qualquer tipo de reconhecimento, isso é muito raso, perto do que Deus está fazendo em meio a isso. E que a gente, muitas vezes, deixa passar batido. Então, a minha reflexão, o que esse livro me trouxe, eu tive uma semana para estudar, eu tive uma semana para entender o que Deus fez na vida de Miqueias. E é o que eu deixo aqui nessa noite, irmãos. Esse sentido de se achegar a Deus, que era a mensagem de Miqueias. Podemos não ter apoio, podemos não ter nada nesse mundo no sentido material, mas o nosso espiritual não pode passar despercebido, irmãos. Vamos orar, irmãos, as horas já passaram. Senhor Jesus, eu oro agradecendo, Pai. Eu oro agradecendo nessa noite por tudo que o Senhor fez, não só na minha vida, mas por tudo que o Senhor faz, mesmo sem a gente perceber, na vida de cada um aqui, Pai. Cada um que está aqui, cada um que ouviu essa palavra, Jesus. Cada um que ainda vai ser alcançado de alguma forma por essa mensagem, Jesus. Eu oro para que o Senhor traga exatamente o que Miqueias levou para essa nação, Jesus. Primeiramente, um reconhecimento
um reconhecimento de que não somos nada sem Ti, um reconhecimento, Pai, que mesmo sem entender, mesmo sem perceber, precisamos nos arrepender, precisamos abandonar aquilo que não Te agrada, precisamos fazer muito mais daquilo que temos em mente, ó Pai, para sermos de alguma forma recebidos, reconciliados em Ti, Jesus. Eu oro nessa noite em especial por todos aqueles que estão distantes de Ti, Pai. Que o Senhor possa usar alguém, que o Senhor possa usar a Sua palavra, que o Senhor possa usar o que for preciso para tocar também no coração, na mente dessas pessoas, Jesus, para que eles sejam despertados por algo que vem de Ti, não só necessariamente do que eles ouvem, do que eles veem, mas que eles sintam algo de Ti, Pai, que eles sintam o verdadeiro amor, que eles sintam tudo de real que existe em Ti e naquilo que é estar e viver contigo, ó Pai. Eu Te agradeço nessa noite, crendo que o Senhor tem muito mais para cada um aqui, que o Senhor tem muito mais para cada um de nós, Pai. Continua, Jesus, continua nos mantendo firmes. Eu peço que o Senhor simplesmente nos desperte cada vez mais a estarmos mais íntimos de Ti, ó Pai. Obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.